Olá, caros irmãos! Venho lhe chamar para uma reflexão sobre algo que fazemos todos os dias com a nossa família, com os nossos amigos, na casa espírita, o tempo inteiro. Nós nos comunicamos desde que reencarnamos, nos mantendo no mundo espiritual ou fora dele. A conversa, o contato com o outro vai ser sempre o imperativo nas nossas existências. Por que então não pensarmos na conversação e principalmente na qualidade dos diálogos que nós estamos estabelecendo? O Livro dos Espíritos traz uma reflexão para a gente na questão de número 100 ao falar da classificação dos espíritos, que é uma classificação já muito conhecida, que vai demonstrando, a depender de onde os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, se encontrem, irão apresentar determinadas características. E a depender da palavra, da fala desses espíritos e da forma com que dialogam, poderemos então perceber a que classe de espíritos eles pertencem. Quando falamos então em conversação, iremos observar que os espíritos que já galgaram uma determinada evolução usam uma linguagem serena, sem palavrões, sem irritação, sem linguajar chulo. Já os espíritos, ainda na condição de imperfeição, pela própria forma de se expressar, pela energia e pelos sentimentos que empregam nas palavras que utilizam, já conseguem também indicar a que categoria de espíritos eles pertencem. É uma linguagem debochada, despreocupada, geralmente pautada no escárnio, ou que traz características pessoais que lhe engrandecem pela questão do egoísmo, da vaidade e do orgulho, fazendo com que a exaltação pela conversação seja uma forma de se situar no mundo e também de nos dizer quem é aquele espírito. Por isso devemos estar atentos às conversas e aos diálogos que estamos estabelecendo. E aqui abro um parêntese que quando falamos em conversas ou diálogos estabelecidos, não estamos nos referindo exclusivamente às conversas que estabelecemos no ciclo social e que precisamos da articulação da boca para a pronúncia. Estamos também falando dos diálogos que estabelecemos em nossa casa mental, que são diálogos invisíveis para os encarnados, mas que são plenamente captados pela espiritualidade. E dependendo do teor desse pensamento e, portanto, desse diálogo que estabelecemos com os espíritos, saberemos que companhias nós iremos atrair na nossa caminhada. Os diálogos que estabeleço mentalmente pelos pensamentos que emito são saudáveis? Eles estão se referindo ao próximo com amorosidade, com interesse pelo bem da coletividade? Ou estamos estabelecendo diálogos aparentemente invisíveis, pautados no ciúme, no ódio, na inveja, na mágoa? Quantas vezes nos percebemos e nos pegamos estabelecendo conversações, muitas vezes sem nem perceber, devido a preocupações que são permanentes, desejos não satisfeitos e que nos inquietam por falta de resignação. E ali vamos nutrindo diálogos sem nem nos dar conta de que haverá sim, para cada pensamento que emito, um interlocutor correspondente. E ele vai me responder, ele vai dialogar. E as respostas vão ser sentidas no meu corpo a partir da psicossomatização das doenças, por mal-estar, dor de cabeça, sentimentos de inadequação, acirramento de sentimentos negativos que estejamos nutrindo, por esses diálogos e conversações malsãs que estabelecemos com a espiritualidade, às vezes sem nem percebermos, por não estarmos habituados a educar a nossa casa mental e tudo que nela é produzido. Precisamos lembrar que o nosso pensamento, que nos obedece, obviamente, dependendo da nossa condição espiritual, ele vai então ser uma espécie de veículo do meu sentimento e da minha emoção.
Ao pensar, ao elaborar ou reelaborar as minhas emoções, eu estarei emitindo energias, vibrações que vão estabelecer diálogo com determinados espíritos. Em compensação, quando eu estabeleço diálogos mentais saudáveis a partir do Evangelho do Lar, Evangelho no Lar, da oração, da própria boa conversação com os outros, de uma leitura edificante, com toda certeza eu irei cativar energias saudáveis, companhias agradáveis que vão me estimular ao progresso. Há uma frase muito interessante de Paulo na carta aos Coríntios em que ele nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E se de fato observarmos, veremos que se constitui em uma verdade. Quando estamos estabelecendo conversações onde o tema é maldizer o outro, é crítica, é o julgamento, e muitas vezes um julgamento feito sem nem olharmos qual é a nossa condição, intelecto, moral, se estamos mesmo em condição de avaliar a postura, a conduta ou o comportamento do outro. Inclusive o próprio ato de julgar, de condenar, de estabelecer comentários sobre a falha dos outros, já está a nos dizer que não estamos numa condição fraterna, colaborativa, de perdão, já indica também que não há indulgência na minha postura. Logo, eu não tenho a devida condição moral de estar avaliando uma postura alheia se ainda em mim faltam posturas cristãs. Claro, se eu as possuísse, não estaria assumindo comportamentos irresponsáveis como este, no julgamento do outro, no acirramento das críticas que o outro recebe ou até propositadamente aumentando a dor que o outro experimenta. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz no capítulo Mais Palestras que, depois de uma conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna, o que é óbvio, nós até costumamos comentar que se alguém vai comentar de outra pessoa conosco, ela o fará sobre nós quando encontrar uma outra pessoa. E por que nós fazemos essa afirmativa? Porque se constitui em um hábito, tanto naquele que vem nos trazer uma notícia, e que se encontra e escuta é porque é também um hábito que eu cultivo, eu já posso avaliar que essa postura vai se reproduzir com outras pessoas. Então isso faz com que, se o outro vem me dizer e eu reproduzo esse comportamento da maledicência ali compartilhada, os laços de fraternidade e essa expressão aqui colocada como força fraterna tendem a diminuir. Porque eu não cultivo o hábito do bem falar, do engrandecer o outro, enaltecer o comportamento, e sim de destituir o outro de uma possibilidade de redenção. Então, cada vez mais eu irei me habituar a faltas de fraternidade e ainda alimentarei no outro, que se torna o meu interlocutor, a mesma força habituada ao escárnio ou a escarnecer alguém. Pensando nesse sentido, refletimos muito sobre a expressão reforma íntima. Para sair de uma condição de manutenção de conversação indigna, eu preciso fazer uma mudança interna, olhar o mundo de um modo mais amoroso, me permitir ser empático, me colocar no lugar das outras criaturas, me reconhecer como falho, como alguém merecedor de indulgência e cada vez mais ir burilando o ato da fala, aquilo que produzo, aquilo que emito. As palavras têm poder, têm força, elas podem derrubar, elas podem matar esperanças e expectativas, mas elas também podem levantar o ânimo de alguém que está ali diante de nós sofrendo, passando por dificuldades e que o consolo, palavras de incentivo, podem fazer com que o padrão vibratório de alguém mude a tal ponto que ele saia daquela condição doentia, prisioneira, melancólica, que não o permite avançar. Logo, o nosso livre-arbítrio vai determinar de que forma vamos nos expressar
e como utilizaremos o diálogo, se de forma positiva e proativa ou se vamos nos manter nesses velhos hábitos do linguajar não adequado, ofensivo, não colaborativo, crítico e tantas outras denominações que nós poderemos então utilizar para esse tipo de situação a que nos habituamos. Nas nossas palestras, conversações, nos nossos diálogos, nós também temos uma grande vilã alimentada por nós, que é a curiosidade. Basta aquela impressão, ou melhor, aquela expressão tão bem conhecida de todos nós, nem te conto. Já estamos então com a atenção totalmente desperta, porque a gente já sabe qual é o teor da informação que vem ali. O que a gente chama vulgarmente de fofoca e que numa perspectiva espiritual pode ser vista como simplesmente falta de caridade. Quando eu falo às escondidas, já significa que aquela minha conduta não é a mais adequada, porque se o fosse eu não teria por que me esconder. Não seria um mistério, um segredo ou algo depreciativo, seria uma conversação natural, como encontrar um amigo, encontrar uma roda de pessoas queridas, onde as notícias e as novidades são positivas, alvissareiras, trarei boas notícias sobre alguém. Mas no caso da curiosidade, observem que a gente se esconde, a gente reduz o tom de voz, porque na satisfação da curiosidade há um interesse mordaz pela vida do outro, em saber em que condição se encontra, se está melhor ou pior do que eu. Observemos como nos comportamos quando aquilo que nos vem tem uma característica de maledicência. A curiosidade, quando não é para o aprendizado ou para melhor se informar, para intervir e ajudar, significa ainda característica de espírito imperfeito. Curiosidade, quando satisfeita para simplesmente termos mais informações do que o outro está passando e nada fazer, denota egoísmo e apenas uma informação com a qual eu nada moverei em prol da melhoria da condição que o outro se encontra. Então, observemos em que estamos empregando a nossa curiosidade, porque ela pode se tornar, inclusive, como aqui o próprio livro nos diz, uma curiosidade criminosa. Onde ela não é chamada para que você ajude, ela vai ser então inadequada. Então não caia nessas ciladas, saia dessas situações da mera satisfação, da curiosidade. Quando a gente ouve alguma coisa, o que é mesmo que fulano disse, o que é que está acontecendo com ela? E depois que você obter a informação, o que é que de bom você faz? Então avaliemos a nossa postura nessas circunstâncias e abandonemos essa postura doentia, que nada tem a ver com a nossa proposta de evolução espiritual. Mais à frente, Emmanuel então vai nos dizer que a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas, inclusive, sofrem em todos os lugares uma perseguição implacável. Geralmente, quando alguém tem uma boa conversação, quando é alguém preocupado com o verbo positivo, a gente até se pergunta, será que essa pessoa nunca fala um palavrão? Será que nunca se irrita? As palavras são sempre doces, sempre calmas. Não é uma conquista da noite para o dia dessas pessoas, é um exercício, é um habituar-se a falar bem e falar no bem. Porque a expressão, lembrando daquilo que Jesus nos disse, a tua boca estará cheia e trará aquilo do que o seu coração está então completo. Então eu só posso ofertar pelos meus lábios aquilo que o meu coração então se farta. É por isso que devemos seguir o Cristo. O Cristo nunca usou o verbo para condenar, para advertir como estamos acostumados, advertir humilhando, advertindo, chamando a atenção para o defeito e não dizendo ao outro ou pontuando situações em que ele pode melhorar e inclusive já dizendo e valorizando naquilo que ele cresceu. Então, antes de estabelecermos mais conversações ou conversações menos dignas, lembremos que estamos estabelecendo diálogos não só com os encarnados, mas também com os desencarnados, aquela nuvem de testemunhas que está a nos espreitar.
Criemos então diálogos com espíritos dignos, valorosos, estejam eles encarnados ou desencarnados, mas não apenas uma conversação vazia, mas sim uma conversação baseada no investimento em reforma íntima. Quem se habitua e pratica o bem só poderá falar do bem.